Seja muito bem-vindo a essa aula. Nós hoje iremos falar sobre uma introdução à ciência de dados, o que é ciência de dados e alguns critérios que nós vamos ver no decorrer da nossa jornada para você se tornar aí um grande cientista de dados, beleza? Primeiramente, eu quero deixar aqui três funções na área de dados muito importantes. Vamos colocar aqui como as principais funções, tá? Para essa área de dados, sendo que existem outras. Mas as principais funções exatamente essas três aqui, que é o analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de dados. E nós vamos ver aqui cada uma delas representa, beleza? O analista de dados ele é responsável pela visualização de dados através de ferramentas como o Power BI e o Tableau, beleza? Lógico que dentre essas análises de dados, você faz tratamento de dados, você faz uma série de fatores. Mas eu só quero passar por cima para você entender. Salário entre 4 mil a 6 mil reais para o analista de dados, tá bom? Então, as ferramentas principais do analista de dados é o Power BI ou o Tableau. Às vezes um, às vezes outro, ou até mesmo necessário conhecimento nos dois, dependendo aí da empresa, tá bom? Então, o analista de dados ele vai estar recebendo esse salário entre 4 mil a 6 mil reais. Lógico que eu vou falar isso aqui em São Paulo, tem o júnior, o pleno e o sênior, entendeu? Então, é muito importante ver essa questão também aí dos níveis hierárquicos de cada fase para o analista de dados. Da mesma forma, o cientista de dados. Ele é responsável aí pelo machine learning, pelo deep learning, beleza? Salário entre 6 mil a 9 mil reais, também dependendo aí do seu grau júnior, pleno ou sênior. Então, com o passar do tempo, você vai aprimorando técnicas. Hoje em dia, existe aí também uma função chamada engenheiro de machine learning. Exatamente. Então, essa área de dados é uma área que cresce a cada dia. E o engenheiro de machine learning ele é responsável simplesmente por estas duas pequenas engenharia de máquinas preditivas. Então, o percentual, o percentual de acerto é muito maior. O aprendizado é muito mais profundo e envolve mais série de fatores para a questão aí do engenheiro de machine learning, beleza? Mas o cientista de dados, que é você, o que você vai se tornar, vai começar entre 6, podendo chegar a 9 mil reais mais benefícios, beleza? E além disso, nós temos o engenheiro de dados. Muito bem, esse aqui, o engenheiro de dados, já está no patamar mais elevado. Apesar de que também existe aí o Data Engineer, que é o engenheiro analítico, tá? O Data Engineer, ele vai simplesmente pegar aí todos os dados e vai dar mastigados para o cientista de dados. Então, o Data Engineer, ele está entre o engenheiro de dados e o cientista de dados. Só que eu só coloquei essas três opções. Só estou passando aqui por cima para você entender, beleza? Então, o engenheiro de dados ele é responsável pela criação e manutenção do Data Warehouse, Data Lake ou até mesmo Data Lake House, que é a junção desses dois aqui, ó. O Data Warehouse, ele trabalha no D-1. O que é o D-1? Ele pega todos os dados do dia anterior e lança hoje. Ou seja, você tem os dados, como, digamos assim, hoje é segunda-feira, você tem os dados de sexta que vão ser apresentados hoje, entendeu? Ele sempre trabalha D-1. O Data Lake e outra coisa, o Data Warehouse ele só trabalha com dados estruturados, tá bom? O Data Lake ele já é diferente, ele trabalha com dados que não são estruturados. E o que é que significa isso, Maicon? Imagem, textos, vídeos, ele trabalha tudo aqui. E o Data Lake, ele é em tempo real, beleza? E temos também o Data Lake House, que é a junção dos dois. É um armazém de dados junto com um lago de dados. E o salário para esse engenheiro de dados varia entre 10 a 20 mil reais. É isso aí, meu parceiro, minha parceira. Mas hoje nós vamos exclusivamente ficar aí focados no no cientista de dados, tá bom? Nessa grande observação aí, o cientista de dados, que é você, vai se tornar aí um grande cientista. E só lembrando aqui, recapitulando, além do analista de dados, só para você entender, tem o analista de dados,
Depois aí você tem o cientista de dados e o engenheiro de dados, sendo que existem outras funções também nesta grande e vasta área que é dados, tá bom? E esses são aí os salários e as atribuições, beleza? Eu vou colocar aqui agora um material para a gente começar a entender, falar sobre ciência de dados, beleza? Então, esse material vai estar disponível aí para você e lembre-se, tá na hora de pegar pesado. É um material aqui, vou passar rapidamente, só para você entender o que nós vamos fazer aqui no decorrer do nosso curso, no decorrer da nossa formação, beleza? Então vamos lá. A ciência de dados é um campo que utiliza métodos, processos, algoritmos, sistemas científicos para extrair conhecimento, insights de dados estruturados ou não estruturados. Como eu falei, dados estruturados, eles já estão em uma planilha, eles estão às vezes também em uma tabela do seu banco de dados, ele já tem ali uma estrutura, como o nome já diz, dados estruturados ou até mesmo não estruturados, como imagens, vídeos, textos. Isso daí são dados não estruturados. E o cientista de dados também ele é responsável por dados estruturados e dados não estruturados. Pegou a visão? Então, a ciência de dados é uma extensão de diversas áreas de estudo, incluindo estatística, mineração de dados, aprendizado de máquina e Big Data. No nosso curso de engenharia de dados, nós vamos ter, além do você aprender a criar aí data warehouse, data lakes, vai trabalhar também com Big Data. O que é o Big Data? É você saber trabalhar com grande volume de dados, beleza? E aí vai estar disponível também um servidor dedicado com mais de 20 gigas de dados, certo? Para você poder trabalhar. Por isso que é importante essa área aqui, ó, de dados. Grande volume de dados, beleza? Big Data também tem uma área que está crescendo muito aí, tem especialista só para trabalhar com grande volume de dados, e aí vai embora. E nós vamos aprender, na parte de ciência de dados, nós vamos aprender a trabalhar com aprendizado de máquina, estatística, não vamos aprender mineração de dados e não vamos aprender o Big Data, beleza? No curso de engenharia de dados tem o Big Data, para você aprender a trabalhar com grande volume de dados, além de outros ferramentas também para Data Warehouse, Data Lake e etc. Mas, na parte de ciência de dados, nós só vamos aprender a trabalhar com aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, e também com Deep Learning, como eu falei no início, na introdução, na saudação de boas-vindas aí do curso, beleza? Estatística também vamos aprender, tá bom? Então, principais características aqui da ciência de dados. Coleta de dados, preparação de dados, análise exploratória dos dados, nós vamos fazer muita análise exploratória, beleza? E também nós iremos passar para a modelagem de dados, implementação e a exibição do resultado. Mas vamos aqui no passo a passo com relação à coleta de dados. O que é que significa essa coleta de dados? Os dados, muitas vezes, eles podem vir de várias fontes de dados, tá? Eles podem vir de banco de dados, arquivo de textos, APIs, beleza? Redes sociais e etc. Nós iremos trabalhar com arquivos, certo? Pode ser de planilhas do tipo Excel, CSV. Nós vamos trabalhar com esse tipo de arquivos. E no final, nós iremos trabalhar com o nosso servidor dedicado, com um banco de dados aí, com mais de 20 gigas de dados para a gente poder trabalhar, fazer aí máquina preditiva, fazer aí o nosso machine learning de ponta a ponta, beleza? E tem aí os nossos tipos de dados. Eles podem ser também diferentes. Como eu falei, né? Tabela, envolvendo aqui a questão dos servidores, planilhas do Excel, do Google Sheets, entre outras, tá? Temos também dados de JSON, XML e dados não estruturados, como eu falei, imagens, vídeos e textos, tá? Nós também vamos trabalhar com imagens, vamos trabalhar com vídeos, vamos trabalhar com texto, então tá aí uma coisa muito top para a gente começar nessa carreira aí, nessa virada de chave, que é a área de dados.
Outro ponto poderoso é a preparação dos dados. Ele envolve limpeza de dados, transformação de dados, integração de dados. Por quê? Se liga só nessa dica aqui. Muitas vezes, quando vamos trabalhar com banco de dados, isso aqui nós vamos fazer aqui, tem empresas que os dados não estão ali tudo mastigado. Você precisa fazer um tratamento. Você precisa preparar esses dados antes de você realizar a implementação do machine learning. Por quê? Como nós estamos trabalhando com máquina preditiva, os dados eles têm que estar tratados e limpos. E é nessa preparação de dados que a gente faz o tratamento, faz a transformação de dados, e a gente vai ver muito isso aqui, beleza? E depois a gente passa para o propriamente dito, que é a análise exploratória dos dados. Exatamente. Essa análise exploratória dos dados, nós vamos ver aí a visualização de dados, resumo estatístico, detecção de outliers, entendeu? Então, essa questão aí é muito importante para a gente entender. Com relação à visualização de dados, a gente vai usar alguns gráficos com relação à análise exploratória do dado, para a gente poder entender. Temos aí também algumas técnicas que nós utilizamos para poder entender o dado, e é muito importante essa análise exploratória, viu, galera? Porque você precisa entender o dado, depois que você entendeu ali qual é o seu problema de negócio, qual é os seus dados, pronto. Você trata, limpa, você vê a estatística, que são cálculos de medidas, com médias, mediana, variância, desvio padrão, a gente vai ver isso tudo. Identificar outliers, justamente isso aqui, ó. Identificar valores anômalos, ou seja, valores anormais que a gente precisa excluir esses valores anormais para que a máquina preditiva funcione corretamente e chegamos numa porcentagem aí muito boa de uma predição, de uma máquina preditiva. Exatamente, a máquina preditiva ela tem uma porcentagem de predição. Quanto maior a porcentagem de predição, melhor é a sua máquina preditiva. A gente passa aqui pela modelagem de dados agora, no quarto ponto. O que é a modelagem de dados? É o aprendizado de máquina. A gente começa aí a construir a nossa máquina preditiva. A nossa máquina preditiva ela serve aí justamente com esses dois tipos de aprendizado. Nós temos aprendizado supervisionado e temos aprendizado não supervisionado para o machine learning, deep learning e assim sucessivamente, beleza? A gente aplica alguns algoritmos já prontos, certo? Para a gente classificar, beleza? Para a gente prever, para a gente também usa algumas dessas técnicas de regressão, de classificação, beleza? Também aí, ó, no aprendizado não supervisionado, clusterização, muito importante, certo? Redução de dimensionalidade, então tudo isso aqui a gente vai estar aprendendo. Seleção de modelos de comparação de diferentes modelos, a gente usa aí vários modelos e começa a comparar qual o melhor modelo que chega ali a maior porcentagem. Exato. Quanto mais perto de 100, melhor. Tem modelos que a gente usa aí um exemplo. Tem um modelo de classificação que a gente usa e ele chegou a 86%. A gente usa aí outro algoritmo, outra técnica, e ele chega a 90%. Então, quanto melhor é a porcentagem, quanto maior, na verdade, é a porcentagem do seu modelo, ele é melhor para poder classificar, para poder prever algo, tá bom? E aí a gente faz a implementação e o monitoramento. O que é essa implementação? A gente cria a máquina preditiva e quando a gente cria a máquina preditiva, a gente escolhe algum modelo. Depois que a gente escolheu o modelo, a gente treina esse modelo, a gente pega os dados, separa ele, normalmente entre 30 e 70. Mas o que é, Michael? Separar aí entre 30 e 70. A gente separa os dados em 70% para ele treinar e 30% para ele prever ou ele classificar. Então, assim, um exemplo, você tem os dados ali de 1 GB. Desses 1 GB, 70% a gente utiliza desses dados para o modelo ele treinando. Ele treinou com todos esses dados aí, ou seja, 700 MB, vamos colocar assim, ele treinou, ele está afiado. E os outros 30% é para a gente realizar
o teste. Pô, o cara treinou, agora vamos testar para ver com dados novos? Aí ele testa com os dados novos, ou seja, com os 300 megas sobrando de 1 giga. Tá dando para entender? E aí ele testa tudo aquilo que ele treinou nesses dados novos. Pô, funcionou perfeitamente, Maicon. Beleza, a máquina preditiva tá show de bola. Aí a gente passa para essa parte aqui, que é a implementação. A gente implementa e todo dado novo que for entrando na empresa, você vai colocando a máquina e ela vai dando aquela previsão. A gente faz o desdobramento, monitoramento contínuo, atualização de modelo. O modelo tá bom, não tá? Vai precisar melhorar? Então, tudo isso é na parte de implementação e monitoramento. E a comunicação de resultados, que seriam relatórios, dashboards, storytelling. Então, tudo isso aqui a gente passa. Lembra que eu falei lá no início, explicando aí direitinho para você sobre analista de dados, cientista de dados, engenheiro? Muitas vezes você vai preparar todos esses dados e o analista ele vai lá e vai elaborar o quê? O dashboard para a visualização dos dados. Exatamente. E uma coisa muito importante aí é você saber passar essas informações precisas. E o camarada lá, o analista, ele pegar essa informação e transformar todas essas informações que você trouxe para a empresa na parte visual. Então, uma coisa vai puxando a outra, beleza? E aqui a gente chega nas ferramentas e tecnologias usadas para a ciência de dados. Linguagem de programação, nós vamos trabalhar com Python, focar 100% no Python. E aí, Michael, existem outras linguagens? Existe, como a linguagem R, certo? Mas nós iremos trabalhar somente com o Python. É uma linguagem popular, tem bibliotecas aí diversas, como Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, ou seja, tudo isso aqui que eu estou falando, essas bibliotecas, nós vamos trabalhar. Scikit-learn também, muito conhecida aí, biblioteca fantástica para Deep Learning. Temos o TensorFlow. Mano, se cuida que tudo isso aqui a gente vai aprender topeza demais, ó. Essas bibliotecas aqui, ó, Pandas, NumPy, Scikit-learn, tudo isso aqui são bibliotecas. Um exemplo, Scikit-learn, existe essa biblioteca, existem modelos já prontos para você trabalhar com machine learning, meu querido. Então, tudo isso para a gente, eu tenho TensorFlow, PyTorch para Deep Learning, mano, tá sensacional. Matplotlib, a gente vai ver também o Matplotlib, o Seaborn, para visualização de dados aí na nossa máquina preditiva. Mano, para a gente fazer também nosso EDA, que é simplesmente aqui a nossa análise exploratória dos dados, a gente utiliza o Matplotlib, o Seaborn. Então, tudo isso aqui a gente vai aprender. Plataforma para Big Data, ó, isso aqui já entra na área de engenharia de dados. A gente não vai ver isso, mas eu estou passando que existem alguns cientistas de dados que têm esse conhecimento aqui, ó, algumas plataformas de Big Data. Temos aí o ecossistema do Hadoop, muito bom. Spark, outro ecossistema também para Big Data. Ah, Michael, então significa que eu tenho que saber isso? Não significa que você tem que saber tudo isso. Mas, quanto mais você souber, mais remunerado você é. Tá dando para entender? Temos também aqui, ó, banco de dados, armazenamento de dados, SQL. Vou ensinar um pouco de SQL também para vocês através do MySQL. No canal tem um curso lá gratuito de SQL. Se joga, se aperfeiçoa, beleza? Nós não iremos trabalhar com NoSQL. Em inglês, o SQL aqui para a gente em português, em inglês ele é SQL ou NoSQL. NoSQL é para dados não estruturados. E nós temos aqui, ó, o MongoDB, Cassandra, que são aí softwares para você trabalhar com dados não estruturados, beleza? Ferramenta de visualização, nós também vimos para analista de dados, né? Que é o Tableau, o Power BI. Nós não iremos ver isso aqui, mas também você pode dar uma olhada lá no canal que tem alguma coisinha lá para você gratuito, de boa, tá bom? E a aplicação da ciência de dados serve para negócios, saúde, finanças, tecnologia, ciências sociais. Meu querido, minha querida, ciência de dados vai abranger todo o aspecto do negócio, beleza? E a conclusão que nós chegamos aqui, para a gente finalizar essa aula, a ciência de dados é um campo dinâmico e em rápido crescimento, que oferece inúmeras oportunidades. Cada dia que passa, mais cresce o número de vagas para cientista de dados.
beleza? E essas oportunidades servem para inovação, tomada de decisões, e você vai ser aquele cara, você vai ser aquela garota que vai gerar tomada de decisão para a empresa através dos dados, beleza? E com o avanço tecnológico, nós precisamos nos aprimorar a cada dia, beleza? Então, essa é a importância de todo esse conjunto aqui de dados para o cientista de dados. De tudo que eu falei, a gente não vai aprender tudo, mas fica aí. Este documento eu vou disponibilizar para vocês aqui desta aula, beleza? Para você entender. Se quiser adentrar aí, talvez no futuro aí a gente entre aí no ecossistema do Hadoop para Big Data, mas no curso de engenheiro de dados, o Big Data, ele vai estar voltado aí tanto para a AWS e para o Google, que é o GCP, beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que você aí se aprofunde aí nessa formação de cientista de dados, beleza? Um forte abraço e fiquem com Deus.